Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que maravilha, né? Mais um bate-papo entre amigos. Hoje a gente vai falar com o pastor Guilherme. Deixa eu só colar aqui, colocar aqui o que é que a gente vai tratar hoje. E aí você já vai ver aí, olha aí no comentário. Hermenêutica e grego bíblico. Que maravilha. Então, compartilha essa live aí para mais pessoas. Aperta aqui embaixo. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Aperta nele e sai marcando a galera aí, chamando o pessoal para estar acompanhando aqui esse nosso bate-papo sobre hermenêutica. A gente vai falar sobre hermenêutica e a relação com o grego. E aí, é importante aprender? Não é importante aprender? É essencial? Não é tão essencial? E por aí vai. Você está me vendo aqui de boné e você diz o que é que ele está usando boné num canto não ensolarado? É porque meu cabelo estava meio bagunçado e eu tentei ajeitar, eu não conseguia. Eu digo, eu vou botar um boné aqui para disfarçar. Então, tá aí o segredo. Então, quando você me vê com boné assim, é porque eu não consegui arrumar o meu cabelo. O pastor Guilherme já esteve comigo aqui falando sobre hermenêutica também. Toda semana a gente tem falado sobre hermenêutica, a importância de você interpretar corretamente as escrituras, porque para que você não caia em todo vento de doutrina e você saiba ali como os bereanos, né? Comparar o que está sendo dito com o que está escrito, e assim não cair em qualquer conversa de qualquer conversador, que hoje nas mídias tem muita gente aí conversando muita bobagem. O pastor Guilherme já chegou, deixa só eu chamá-lo aqui, convidar ele para estar conosco. Espera aí. Aqui. Pra gente... Só ele aceitar aqui, ó. Oi, E tudo aí, bom? pastor? Tudo ótimo. Tudo Bom certo. dia, mas rapaz, prazer, rapaz, mais uma vez a gente tá aqui junto aqui para esse bate-papo. Um Muito bom, prazer. muito bom mesmo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui porque eu tô pela metade. Peraí. E aí, muito quente aí por Fortaleza? Aqui é o Ou normal, Ceará? né? Aqui tá o natural. Tá o natural? Aqueles 30 graus básicos. Mas o bom aqui é que tem muito vento, né? Então, Muito vento. O acho. pessoal, eu morei uma temporada, morei mais ou menos uns 2 anos, que eu sou engenheiro mecânico e eu fui gerente numa multinacional. E aí eu passei 2 anos envolvido num projeto em Minas Gerais. E Uhum, aí lá o pessoal perguntava muito, mas rapaz, o Nordeste é muito quente, né? Aí eu uhum. digo, olha, é quente, mas é ventilado. Sim. E já ali no Sudeste tem períodos de muito calor e a maioria dos lugares é mais abafado. Então, realmente a sensação térmica, meu amigo, vai lá para cima. E no Nordeste não, você tá Uhum. no calor, mas embaixo de uma sombra, de uma Então, aqui árvore, a gente tem um lugar realmente quente, que é aqui no Ceará, que é Sobral, né? Sobral, sim. me perdoe, os irmãos sobralenses aí, ama aquela cidade, mas pense no calor. Lá é É, aprovação. aqui na Paraíba a gente tem a região de Patos, que o pessoal disse que você pode fritar um ovo na calçada. Se você no período mais quente, você põe o ovo lá na calçada, frita tranquilo. Pastor Guilherme, vamos falar sobre hermenêutica e o grego. Uhum. Hoje a gente tem, inclusive até mesmo tem um curso, né, que você tem ministrado, eu acho que junto com o pessoal lá do Dois Dedos de Teologia, né? Isso. Grego Descomplicado, é isso? Simplificando o grego bíblico. Simplificar. Ah, não, então eu confundi dois cursos lá. O outro curso é Mas Teologia Descomplicada. Descomplicado. Então eu fiz uma fusão dos dois. Esse curso você tem oferecido pelo. Vamos falar rapidamente sobre esse curso. Como é que o pessoal que está aqui acompanhando a live, que quiser Uhum. fazer esse curso com você, como é que o pessoal faz? Então, esse curso, ele é um curso 100% online, ele dispõe já de mais de 130 aulas, nós vamos chegar a 160 aulas em vídeo gravado. São pequenos vídeos de 3 a 5 minutos. Tem algumas aulas mais densas, que são aulas de atualizações gramaticais. Nós sabemos que temos muitas atualizações aí em português. As nossas gramáticas não tratam dessas atualizações porque elas estão focando mais no básico, no propósito delas, que é introduzir a língua. Esse curso, ele por enquanto está com a turma fechada.
porque nós alcançamos aí por média mais de 500 alunos, então aumentou muito. E a gente dá um suporte via Telegram, uma espécie de mentoria ali, tem um Sim. workbook que a gente trabalha. Então, é o curso que vai abrir inscrições. Eu acho que em dezembro, mas logo, vai fechar logo, porque a nossa ideia é fazer um suporte melhor para os alunos, né? Então, esse curso é aquele curso para o cara que não tem tempo nenhum, que ama a Opa, é Bíblia, para mim. ama a Bíblia e gostaria de assistir uma aula rápida, aplicada diretamente ao texto bíblico, que ele pode assistir no carro, dirigindo lá, ouvindo. Ele pode ir numa fila, onde ele estiver, ele escuta uma aulazinha antes de sair para o trabalho, 5 minutos, e ele Sim, vai para o trabalho e fica pensando na aula, no texto bíblico. Então, esse é o curso. Por isso que a ideia é simplificando o grego bíblico. A sim. nossa metodologia foi trazer o grego bíblico para a pessoa comum e, além de tudo, para as pessoas que querem aplicar diretamente o texto. Então, essa é a ideia do curso, basicamente. Ah, muito legal, muito legal. Com relação ao grego, vamos pensar que existem pessoas que pensam da seguinte forma, e aí você vai comentar a frase, né? Lembra lá da escola, né? Comente a frase e justifique sua resposta. Uhum. Tem pessoas que dizem assim, o grego é essencial para a interpretação bíblica. E Uhum. aí, essa frase é verdadeira, falsa, parcialmente verdadeira? E aí? Depende do ponto de vista de quem está falando e de quem está se pensando. Se a gente está pensando num pregador para interpretar a Bíblia, para pregar para a sua igreja, não é essencial. Se a gente está pensando em termos acadêmicos e uma interpretação profunda e que vai gerar algum comentário bíblico de respeito, sim, é necessário. Então depende muito da perspectiva. Você não precisa ser um bom gramático de grego para ser um bom pregador. Eu conheço e já vi muitos bons gramáticos de grego, muitas pessoas que sabiam muito grego, mas pregavam pobremente a sua congregação, porque Sim, faltava o que a gente chama de unção mesmo, o que a gente chama de sensibilidade eclesiástica, o que a gente chama de coração de pastor, cheiro de ovelha. E faltava sim. isso. Então, a vivência com a palavra de Deus é o mais importante para a pregação. Seja ela feita por meio de traduções ou feito mesmo por meio do grego. Agora, quem se diz acadêmico, exegético, exegeta, e que está desenvolvendo um trabalho mais sério na academia, precisa se preocupar em saber grego. E, pastor, eu digo que não só aquela pessoa que está lidando com estudos bíblicos, mas a pessoa que está sendo um teólogo público. Nós não podemos deixar que, por exemplo, quando a gente está falando sobre a interpretação de Gênesis, quando a gente está falando sobre ciência e Bíblia, ou então ciência e cristianismo, política e cristianismo, qualquer teólogo público que se preze precisa se preocupar com a língua grega. Por quê? Porque ele não pode achar que porque o assunto dele é cristianismo aplicado à política, ele tem o privilégio de deixar de estudar a Bíblia de uma forma mais profunda e, portanto, utilizar o texto bíblico. Então, nós não podemos achar que a filosofia é mais importante que a linguística, em uma certa medida. Nós não podemos ficar bons filósofos tirando implicações da Bíblia e interpretando pouco a Bíblia. Nós precisamos ser bons intérpretes para termos boas implicações. É mais ou menos isso. E essa interpretação, até que, por exemplo, se você não tem um conhecimento profundo de grego, você consegue interpretar com segurança as escrituras? Ou você acha que você precisa... tudo bem que você falou a nível acadêmico, né, para você desenvolver teses muito mais profundas, né, do ponto de vista bíblico, você precisa sim, obviamente. É como, por exemplo, na área da engenharia, né, a gente tem a parte do cálculo diferencial. O cara, Sim. ele para você ir para o campo, né, o engenheiro, para ir para o campo, ele vai e tranquilo para ele não precisa de cálculo aprofundado. Mas se ele for entrar na área acadêmica e ele for desenvolver modelos, ele precisa ter uma profundidade matemática, física e química para que ele possa realmente refletir com maior cautela. Sim. Essa comparação que eu fiz aplica-se também
ao grego. Por exemplo, o pastor que está lá interpretando, escrevendo artigos, cuidando da igreja, até mesmo fazendo teologia pública, mas se ele não vai ter um nível de profundidade acadêmica no trabalho dele, ele pode tranquilamente dizer assim, não, eu não tenho profundidade do conhecimento do grego, mas eu tenho segurança na minha interpretação. Sim, desde que ele faça isso com muita humildade. Em que sentido? Ele saiba ler muito bem comentários, tenha uma vivência com o contexto bíblico muito boa, desde o Pentateuco, livros históricos, ter uma vivência com todo o argumento, por exemplo, de saber diferenciar ênfases de livros do Antigo Testamento, crônicas, que enfatiza mais algo mais positivo, reis, algo mais negativo sobre a história de Israel, ter essa sensibilidade. Então, se ele tem uma sensibilidade, sabe fazer comparações entre os textos, entre traduções, se ele tem uma vivência com a Bíblia, sabendo o contexto, sim, ele pode ter uma interpretação profunda, mas eu diria que geralmente essas pessoas que sabem fazer isso são pessoas que se preocupam com o grego também. Elas podem não ter oportunidade, dinheiro, tempo, mas são pessoas que se preocupam com o grego. Então, assim, dá sim para depender de comentários. Eu até uso comentários, mas o comentário ele não pode ser visto como canônico. Então, assim, eu posso ter uma interpretação bíblica profunda porque eu li 10 comentários. Não necessariamente. A sua interpretação pode ser mais pobre ainda por ter lido mais comentários. Por quê? Porque você pode ter lido sem o mínimo senso crítico. Sim. O senso de dizer, rapaz, eu acho que ele não está bem aqui. Eu acho que ele usou essa palavra errada. Eu acho que ele usou essa conjunção errada. E outra, mais importante aqui, o comentário ele não vai te dar uma pregação pronta. Ele não vai te fazer uma análise. Ele vai te dar as peças do quebra-cabeça. Quanto a juntar, vai precisar de uma sensibilidade bíblica, né? Então, assim, para responder de forma direta, sim, é possível ter um nível mais profundo de interpretação, mas geralmente pessoas que procuram ter esse nível são pessoas que, se tivessem a oportunidade, aprenderiam o grego, que sabe que é necessário. Seria mais ou menos essa a ideia. É interessante, deixa eu só colocar aqui o não perturbar do meu celular, porque estava numa live um dia desse e uma pessoa foi e me ligou. Sim. É interessante, porque, por exemplo, a gente sabe que às vezes, quando eu sou muito da ideia, não sei se você conhece o Pregue a Palavra, não sei se você já ouviu falar dessa missão, Pregue a Palavra. Sim, já. Ela está no Brasil todo. Eu acho que no Cidima, aí ela tem um polo do Pregue a Palavra. Eu sou um dos professores do Pregue a Palavra. Então, assim, um foco muito forte que eu gosto é o foco de, primeiro, experimentar as escrituras, compreender o contexto completo do texto, usar as escrituras, o máximo que você pode extrair das escrituras, puramente da água, né, original, vamos dizer assim, você fazer. E aí depois eu tenho essa prática, depois eu recorro aos comentários, e aí eu leio os comentários, né, vejo as observações que o comentador faz no grego, porque assim, eu sou, como eu falei, eu sou teólogo, mas antes de assumir o ministério pastoral, estou mais ou menos no meu 5º ano do ministério. Eu era engenheiro mecânico, estava trabalhando no multinacional e tal, e aquela coisa que Deus chama a gente e diz assim, eu quero que você saia daí. Eu estava pegando voo para ir para fora do Brasil, assumir projetos fora, mas o meu coração não era feliz, porque eu olhava para o ministério e desejava o ministério. Formação teológica, fiz muita formação na área secular, engenharia, sou especialista em projetos, pós-graduado em gestão de pessoas e tal, mas fiz um curso de teologia básico, porque eu gostava de estudar, gostava de me envolver com a igreja, e aí Deus me chamou para o ministério. Quando Deus me chamou para o ministério, eu larguei tudo, assumi o ministério, assumi uma igreja, a igreja estava em crise no período, a primeira igreja que eu assumi como pastor titular, a igreja estava numa crise terrível, e assumi a igreja, trabalhei, estou aí há 5 anos na mesma igreja, graças a Deus a igreja está crescendo, mas eu nunca tive tempo de estudar grego com profundidade. Tenho um conhecimento superficial, leio sobre, entendo basicamente, mas eu dependo, quando diz respeito ao grego, eu dependo muito dos comentários, dependo do Logos, né? O Logos é um software fantástico, ajuda muito, né? Você compreender algumas coisas. Mas eu sei que quando você vai lá para o comentário, você corre o risco
de formar um Frankenstein na sua cabeça de opiniões teológicas. Por quê? Porque existem pressupostos do grego também, não existe? Por exemplo, tem pessoas que seguem uma determinada linha do grego, tem outras que seguem outra. Então, eu tenho muito esse cuidado de dizer assim, esse cara está dizendo que o grego está dizendo isso e ele está interpretando um ponto importante com base numa palavra grega, mas eu não me sinto seguro, pois eu não sei quais são os pressupostos desse cara, não sei o que ele está usando. Existe sim esse risco? Sim, existe. O uso de comentários, muitas pessoas... Eu acho assim, pastor, quando a gente só usa comentários e enciclopédias, etc., dicionários, eu acho que como todo exercício hermenêutico ele precisa ser feito com muita humildade. E a humildade pressupõe que a gente não tem uma visão perfeita da realidade. Ela é sempre decadente, ela é sempre falha. Então, o comentarista ele tem uma visão imperfeita, ainda que ele consiga transmitir verdade. E o intérprete também tem visão imperfeita do que o cara escreveu. E, portanto, a gente está lidando ali com um livro que não é inspirado por intérpretes não inspirados. Tudo isso deve gerar uma cautela enorme, enorme mesmo. Uma outra questão com relação a comentários é justamente isso. Os comentários que nós temos em português são muito bons. Só que são comentários para trás de 2000, se não para trás de 1990. E eu ouso dizer que os comentários que nós temos, tirando os novinhos que estão saindo agora pela Vida Nova, eles são comentários que sim, eles interpretam o texto bíblico, mas quanto a muitas coisas de exegese grego e linguística, são comentários que necessitariam de uma próxima edição, de uma nova edição. E isso não é errado, isso não desfaz tudo que o cara fez, isso só faz com que a gente saiba que a pessoa que escreveu, ela não tem toda a visão perfeita da realidade. Então, eu digo como o Cássio, por exemplo. O Cássio vai lançar uma outra edição do comentário dele de João. O Cássio vai lançar um comentário agora de Hebreus, das epístolas de João. Vai também lançar comentários de Apocalipse. Só que com uma visão um pouco mais profunda de análise de discurso e profunda de linguística de grego. O Cássio. Então, assim, tem que ter muito cuidado ao usar comentaristas, porque eles não são isentos de pressupostos culturais, como no caso de muitas interpretações que podem cair muito no ar americano. Nossos teólogos e ídolos, exegetas, são geralmente americanos. Passou-se o tempo que eram os alemães. Hoje em dia, na América Latina, a gente também sente que parece que só eles são os melhores e, portanto, não existe uma espécie de profundidade ou então geração de conteúdo por parte de muitos bons comentaristas brasileiros. Graças a Deus isso tem mudado um pouco. As editoras têm se preocupado em colocar na mesa mais... Eu digo pelo pastor Rômulo, por exemplo, que lançou o livro dele em Hebreus. Isso é uma coisa maravilhosa. O pastor Roque, junto com o Dr. Fares, lançaram um livro sobre soberania divina e tal, que também é muito exegeta, tem muito teologia bíblica e muita coisa atualizada. Então, de forma geral, o uso de comentários sem crítica e você deixar, assim que você sair do comentário, você achar que pode entrar numa discussão profunda sem humildade, porque já fechou o ponto, não é essa atitude de um exegeta. Eu gosto muito do Pondé e eu sei que ele está provocando, quando ele chama de inteligentinhos. Os inteligentinhos, né? São aqueles que... termo dele. Eles leem 2 livros. Um desses livros é um best-seller. Então, depois que ele termina de ler, ele está pronto para entrar em qualquer conversa com caviar. Então, eu acho que se aplica um pouco à teologia. Ler 2 comentários não me faz um exegeta. O exegeta é uma obra de vida, que vai exigir muita humildade e um processo longo de saber muito bem o que é que a interpretação bíblica é. Então, assim, quer dizer que o próprio grego, né, ele como estrutura de uma ferramenta ou como estudo, ele mesmo também passa por suas descobertas, né? Porque como você falou, comentários mais antigos talvez precisassem ser revistos, porque talvez muita coisa do grego também se descobriu, né? Porque o grego bíblico não é o grego que é usado hoje, né? Mas é o grego koiné, né? O grego
de um período que é um grego que não é mais usado hoje. Isso. Então, existem pesquisas e muita coisa é descoberta. Por isso que o grego também passa pela sua mudança quanto à nossa compreensão dele, não é isso? Isso, exatamente. Nós temos aí 30 anos de atualização na academia. Esses 30 anos não chegou aqui no Brasil ainda, algo em português. Então, será que a gente tem um bom livro sobre questões verbais atualizadas hoje no português? Nós não temos. Essa foi a minha monografia, meu trabalho de conclusão. Eu fiz uma pesquisa em aspecto verbal, trazendo todas as visões novas, todas as visões desde 1989, desde o trabalho de Buster Feeney, em 1990, Stanley Porter, 1995 a 96, o trabalho de Constantine Campbell, 76, Kenneth Mackay lança o primeiro livro, então nós temos atualizações aí. E nós precisamos trazer isso para o Brasil. Aí alguém pergunta assim, então quer dizer que a língua grega antiga ela está se atualizando? Justamente, são descobertas. E isso não é novo. Isso vem desde é bom frisar isso, do próprio período em que a linguística surgiu na Grécia, quando a gente chama de movimentos aticistas. Eram linguistas que procuravam corrigir pessoas que falavam errado, vou colocar aqui em termos bem populares. E eles fizeram o que nós chamamos de cânon-aticistas, que foram aquelas pessoas que tentaram transformar a língua em algo mais formal. O que eles estavam vendo? Eles estavam vendo que o grego koineu, comum, falado no dia a dia, principalmente no período helenístico, ele estava meio que destruindo aquele grego dos filósofos de Atenas. Então, o que eles fizeram? Precisamos de um movimento que resgate tudo aquilo que os filósofos falaram. Mas lembra, a Bíblia é do período helenístico, não é do período dos filósofos. Então, no próprio período da Bíblia, nós temos linguistas que estavam tentando corrigir o povo pela forma que eles falavam. A pergunta que fica, quem o linguista hoje deve examinar? Os linguistas da época que estavam tentando corrigir ou como o povo falava? Obviamente, como o povo falava. Então, muitas gramáticas foram fundadas, gramáticas do Novo Testamento, elas tiveram como base linguistas que estavam tentando corrigir o povo. E não como o povo falava. E então... Até mesmo porque o texto bíblico, né, por exemplo, a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, Paulo queria que os Efésios entendessem, não Exatamente. Que os linguistas entendessem. Então, a preocupação dele era usar uma linguagem acessível àquele povo. Então, a gente Exatamente. tem que... Então quando Paulo usou doulos, a palavra doulos, ele não estava se referindo ao doulos que um linguista falou, o escravo segundo a perspectiva do linguista, mas o escravo segundo o entendimento que aquelas pessoas iriam ter dessa palavra. Né? Exatamente. Então, as gramáticas do Novo Testamento, principalmente as que foram desenvolvidas mais no alemão, elas estavam muito preocupadas e muito ancoradas em gramáticas do grego da época que estavam tentando fazer com que a língua deixasse de ser tão normal e passasse a ser mais clássica, mais perfeita na hora de falar. E o problema foi claro, né? Porque hoje em dia os linguistas disseram assim, cara, você quer saber como é que a língua funciona? Escute o povo. Escute como o povão fala. É o que nós chamamos de preconceito linguístico, é o que nós chamamos de a variabilidade linguística. Então, hoje, as pesquisas de análise do discurso estão dizendo assim, precisamos entender não o que os gramáticos da época estavam falando, precisamos entender como o povo da época usava a língua. Por isso que existem muitas atualizações. Essa é a ideia. Interessante. Tem um livro, deixa eu ver se eu consigo... Aqui, tá aqui. Não sei se você conhece esse livro. Vai aparecer invertido aí, mas eu traduzo aqui. Uhum. A Exegese e Suas Falácias, de Acaso. Essa aqui é uma versão antiga que eu consegui. Uhum. A bichinha é bem antiguinha. Uhum. Mas aí já tem uma... Se eu não me engano, ele fez reescreveu esse livro aqui. Eu acho interessante esse livro, que ele fala da Exegese e Suas Falácias. Por quê? Porque tem pessoas, às vezes, que elaboram doutrinas com base em palavras. Uhum. E uma das coisas que ele diz é que isso é extremamente arriscado. Uhum. Né? O que é que você tem a dizer em termos de exegese, você, às vezes, cair
usar o grego de maneira equivocada para interpretar, para fazer sua hermenêutica? Então, eu diria o seguinte: exegese não é estudo de palavras. É uma parte muito pequena da exegese. O primeiro ponto é esse. Muitas pessoas vão no dicionário, olham o que essa palavra significa e acham que fizeram exegese. Não, isso não é exegese. E se isso for exegese para você, é muito perigosa. É muito fácil você cair em muitas falácias. Segunda coisa, as nossas traduções são muito boas, muito mesmo. Então, quando uma tradução coloca lá o significado de uma palavra, ele não está colocando algo da cabeça dele, está colocando algo que ele estudou, que ele, que ele sabe o que está dizendo. Aí alguns dizem, mas no grego essa palavra não significa isso, olha o que a NVI traduziu. Geralmente as pessoas quando dizem isso, eu acho que elas não entendem o que é analisar uma palavra. Deixa eu dar um exemplo. Uma palavra, por exemplo, a palavra exousia é uma palavra no Novo Testamento que Paulo usa ela no sentido, Jesus usa ela no sentido de autoridade. Só que quando Paulo vai usar ela em 1 Coríntios capítulo 8, usa no sentido de liberdade. A NVI vai traduzir em Paulo como liberdade. Irmãos, não use da sua liberdade como motivo de tropeço para o irmão. Não faça isso. Ele usa a palavra exousia. Se você for num dicionário pequeno, lá você vai encontrar o que lá? Autoridade. Aí você vai criticar a NVI vai dizer assim, por que a NVI traduziu isso aqui como autoridade? Ou como liberdade? Está errado. Isso aqui não é para ser traduzido como liberdade, é para ser traduzido como autoridade. Só que o que os caras do NVI estão pensando é, não, garotinho, essa palavra exousia, ela tem mais de 2 sentidos, mais de 3 sentidos. São vários sentidos que ela tem. Então, a tradução ela está procurando o sentido mais apropriado. Então, tem muitas pessoas que acham que saber usar um dicionário é fazer exegese. Não é. Exegese é muito mais que isso. Análise gramatical é muito mais que isso. É por isso que é importante a pessoa que sabe pouco grego falar pouco. Porque pouco grego é muito perigoso. Eu digo para os meus alunos, pastor, assim, se eu pegar um de vocês falando grego no púlpito, sendo meu aluno, vocês vão tirar um 0 nas 3 próximas provas. Porque não é tempo de falar. Não é tempo de falar. O grego ele não vai servir para a tua congregação. O grego serve para você, para a sua análise bíblica. Exato. Então, Exatamente. eu diria o seguinte, tenham cuidado ao fazer uma exegese somente com base em questões de dicionário. Não é assim que funciona. É necessário conhecimento da língua para saber como interpretar o texto como um todo. Tá? E aí o uso responsável de comentários, o uso responsável de dicionários. E geralmente comentários bíblicos, eles são muito bons. E aí eu diria, evite procurar dicionários, prefira comentários bíblicos bons, porque lá eles vão saber usar as palavras direito. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Ele vai pegar a palavra, ele vai encaixar dentro do contexto histórico, do contexto próprio literário, do próprio autor, o próprio uso, né, do que o autor faz normalmente. Olha, esse autor, quando normalmente usa essa palavra, usa, né, nesse sentido. Eu acho que é um ponto interessante. Nesse livro aqui, ele quando fala sobre exegese, ele fala, por exemplo, ele fala sobre falácias vocabulares, aí tem falácias gramaticais, falácias lógicas, ou seja, o autor usou a palavra aqui de um jeito, então em todo canto ele usa do mesmo jeito. Não é bem assim. Uhum. Né? Eu já vi, por exemplo, tem um ponto interessante que aí eu queria que você comentasse, não sei se você conhece, imagino que você conhece a palavra amor. Né? Ele tem vários... E aí tem pessoas que elaboram doutrinas em cima do uso da palavra amor. Né? Uhum. Foi usado eros, ágape, foi usado filo. Você acha isso seguro? Você acha que... Tem uma passagem que Jesus ele diz a Pedro, né, a restauração de Pedro, Pedro, amas-me, né? E aí ele utiliza a palavra me ama, né, de maneiras distintas, né, durante a repetição dele. É seguro eu achar que
que Jesus está querendo dizer alguma coisa ao usar uma palavra diferente a cada pergunta? É seguro eu fazer essa reflexão? Não, não é porque, por exemplo, se a palavra ágape significa amor incondicional de Deus, então Demas amou com amor incondicional de Deus o mundo, lá de 2 Timóteo. Porque Olha aí, legal. quando Paulo usa a palavra que Demas me abandonou por ter amado o presente século, ele usa a palavra ágape, então não faz sentido. Quando Jesus vai dizer que ama, muitas vezes ele usa a palavra filéu ou ele usa a palavra ágape. Então, o uso no Novo Testamento é intercambiável. Não é porque uma palavra é um significado técnico, né? Onde eu colocar essa palavra, significa que ela vai ter aquele mesmo significado. Se fosse assim, a palavra banco seria um grande problema. Porque existe banco de sentar e banco de depositar. A palavra manga Sim. seria um grande problema, porque existe manga fruta e manga de blusa. Então é necessário entender o contexto. Então, assim, esse fator intercambiável das palavras, ou seja, existe diferença entre essas palavras? Não necessariamente. Elas são sinônimos e elas são usadas dentro do Novo Testamento da mesma forma e geralmente somente por questões estilísticas. Ou seja, para não repetir demais a mesma palavra, o autor ele repete um sinônimo, que pode ser o caso lá de João, do Evangelho de João, na restauração de Pedro. As palavras ágapes estão se repetindo demais e ele deseja mudar então para uma outra palavra para poder não ficar nessa repetição. Então é uma ideia de estilo. Agora, eu entendo que nesse caso particular aí de Pedro, e quem está nos escutando aí, mas enfim, deixar mais complicado, né? Aí eu não entendo que seja simplesmente estilo. E aí é onde eu acho que eu entro um pouquinho vejo um pouquinho diferente do Carson. Com certeza, eu estou ancorado em uma outra biografia. Que é o seguinte, o estilo... Por que o autor está usando outra palavra? Porque ele não quer só repetir. Beleza. Mas existe algo além disso? Eu entendo que existe. Que é o chamar a atenção para uma outra parte do texto. Então, por exemplo, no caso da restauração de Pedro, eu não acho que ele está chamando a atenção quando ele muda as palavras de ágape para filéu para a palavra amor. Eu acho que ele está chamando a atenção para a palavra conhecer. É tanto que na última parte da restauração, o que é que Pedro diz? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro ele apela para o dia a dia dele com Jesus. E eu acho que quando João muda para a última palavra, ele muda de ágape para filéu, agapau para filéu. Na última parte, é porque é como se eu estivesse querendo dizer assim, Senhor, tu sabes. Ele está chamando a atenção para o tu sabes. E não necessariamente para o fator amor. Ele está dizendo assim, Sim. pensa como eu vivi contigo, pensa do que nós vivemos, pensa para a nossa experiência. Aí Jesus também muda a palavra, pois apacenta os meus cordeirinhos. Então toda a ênfase está para como é que nós sabemos, portanto, onde mora a restauração de Pedro? Quando ele define a vida dele e o amor dele por Jesus, não pelo fracasso da traição, da negação, perdão. Mas ele define a vida dele pelo dia a dia dele todo nos 3 anos com Jesus. Então, quando ele está no final, aquilo restaura o coração dele, porque ele mesmo percebe que a vida dele não pode ser definida por aquela negação. Ela vai ser marcada, mas não definida. Então, ela é definida para o dia a dia com Jesus. Para uma aplicação, um cristão ele não pode achar que deixou de ser cristão porque cometeu um erro. Entende? Sim. E o que é que me faz um cristão? Olhe para o dia a dia dele com Jesus. Não é para pontos na vida dele. Seria mais ou menos isso. Agora, quanto à questão do eros, e quanto à questão da diferença entre essas 3 palavras, aí é que vem uma questão. No grego do Novo Testamento, que é o grego helenístico, 400 a.C., 400 depois de Cristo, não existe diferença entre essas palavras. Agora, no grego clássico, sim, existe. No grego clássico existe por conta do conto de Aristófanes, quando ele vai fazer o conto e aí surgem os hermafroditas e tudo. No conto dele, em que um certo ser humano, como se ele se dividisse e ele se perdesse um do outro no mundo. E mais pra frente eles se acham. E ele vai chamar isso de eros. No grego clássico, existe sim uma certa diferenciação entre essas palavras por conta dos contos dos filósofos. Mas quando a gente entra no grego helenístico e no grego comum, a gente não vê essa diferença.
Muitas pessoas fizeram doutrinas em cima disso por conta que olharam para o grego clássico. E o C.S. Lewis, quando ele está falando e faz essa diferença, ele não está olhando tanto para o grego helenístico. Posso fazer uma defesa, ainda que eu acho que ele esteja equivocado na diferença que ele faz. Mas ele está olhando para o grego clássico. Uma outra coisa é que o C.S. Lewis ele está procurando fazer filosofia e não exegese. Então, se ele quer olhar vários aspectos do amor, ele se utiliza dessa distinção do grego clássico, que não é uma evidência dentro do grego comum. Seria mais ou menos isso. Grego bíblico. Interessante. Eu creio que, se a gente for pensar em processo de interpretação, a gente sabe que hoje nós temos muitas opções de interpretação, né? A gente tem várias interpretações no português, tem a NVI, você tem a NVT, você tem a NAA, as mais novas, né, e as mais recentes. Então, assim, a gente, em determinado texto, a gente tem hoje a opção de entender na mente do grupo de intérpretes da NVI, o que é que aquela palavra ele entendeu como sendo, né, o que é que aquela palavra era, da NVT, NAA. Sim. Então, de certa forma, você acaba tendo no português acesso ao conteúdo bíblico com um nível de fidelidade muito, muito grande. Mas a gente sabe que existem passagens que são passagens problemáticas até para os intérpretes, né, que interpretaram e que por isso a gente acaba tendo algumas diferenças, né? Mas entendo eu que isso não é a maioria dos textos bíblicos. Ou seja, eu poderia dizer o quê? 5%, 10%, né, de toda a Bíblia, que você tem passagens que realmente são mais, né, principalmente ali Judas, Pedro, né, que tem coisas que eles citam que você diz, espera aí, ele tirou de um apócrifo, não foi? O que é que ele quis dizer com essa palavra? E aí você tem doutrinas de Jesus foi para o inferno e subiu de novo. E aí você tem uma série de pensamentos, né, de interpretações. Quando eu vou, digamos, eu não sou uma pessoa que tem um domínio do grego, certo? Faço uso das diversas interpretações e vou lá interpretar o texto bíblico no seu contexto, utilizando as regras hermenêuticas. Cheguei no entendimento, não é um texto complexo. Fui lá nos comentários, vi determinados comentários, vi os comentadores falando a respeito de palavras, até mesmo alguns comentadores cometendo também falácias exegéticas, né? Você também percebe eles fazendo isso, pegando uma palavra que está lá e trazendo essa palavra a uma importância tão grande que você diz, caramba, esse cara ele está muito apaixonado por essa palavra, ele levou ela muito em consideração, né? Ele chegou numa sacada tão fantástica que ele diz assim, poxa, eu tenho que escrever isso no meu comentário. Aí foi lá e escreveu e deu importância a uma palavra que você diz, caramba, eu devo então ficar para ter segurança na interpretação. Devo então ficar nessa estrutura interpretativa. Bíblia, compreensão do todo, teologia bíblica, tal, para depois eu ir para o grego, ou eu tenho que fazer o caminho inverso? Então, vai depender muito do... segurança. Ok. Eu diria assim, tem que ter a visão da teologia bíblica, uma boa teologia sistemática, ou seja, você tem que ter em mente as suas doutrinas básicas do cristianismo, tem que ter em mente o contexto do livro, o tempo que foi escrito, o argumento do autor, o propósito do autor, o gênero literário, entende? Então, deve-se ter tudo isso acontecer. Aconteceu alguém me ligar aqui. Olha aí, tá vendo? Deve ser alguém da TIM. Então, tem que ter tudo isso em mente, e isso vai lhe ajudar a interpretar melhor o grego de lá. É necessário ter isso, entende? Então, essa questão das traduções bíblicas, elas são muito importantes nesse processo. É necessário fazer essa comparação das traduções. Agora sim, muitas pessoas elas amam demais algumas traduções, mas só por questões preferenciais. Então elas dizem assim, eu gosto dessa tradução porque ela tem uma linguagem mais fácil. Ok, isso num nível comum do dia a dia é bom. Outras pessoas, eu gosto mais da corrigida porque ela é mais literal. A minha pergunta que eu faço é, o que você quer dizer por literal? O que é isso? Me diga o que ele... Não, é de acordo mais com o grego. Mas a NVI não é?
Não, é porque a NVI usa palavras mais fáceis. Não. Mas tradução nunca é. Eu nunca vou encontrar uma palavra exata numa língua para outra. Não existe Exato. isso. É por isso que nós chamamos a palavra equivalência. Equivalência formal e equivalência dinâmica. E quando a gente está dizendo assim, o que é equivalência formal, não é porque é uma tradução palavra por palavra. Isso ia gerar uma loucura, ia parecer o mestre Yoda falando. Porque isso não existe. Quando a gente está dizendo equivalência formal, é porque os tradutores eles estão tentando fazer uma relação gramatical. Como assim? Aquilo que era um substantivo no grego vai tentar ser um substantivo no português. Aquilo que era vamos dizer assim, um particípio no grego vai tentar ser um particípio no português. É uma equivalência de forma, não de palavra. Quando a gente está falando de equivalência dinâmica, é porque o autor ele está tentando trazer o sentido mais da oração como um todo, e não de palavra por palavra. E aí é que fica. Sim. Onde mora o significado? Não é em palavra por palavra. Não existe isso. Eu não posso somente falar uma palavra e você entender tudo. Ela mora na oração. É por isso que a gente diz, precisamos de contexto. Então, assim, quando a gente está usando tradução, a gente precisa ter essa noção. Eu tenho aqui na minha frente, eu tenho aqui uma coleção de Bíblias para lá. Ok. Então, e tem logos também, né? Eu tenho aqui. Eu vou procurar uma tradução que procure mais ser formal em termos de o que era um verbo, o que era um substantivo. E vou ter outra que me ajuda a entender mais o sentido, que tem uma ênfase mais no sentido. Aí eu tenho a NVI, eu tenho outras. Então, assim, qual é o ideal para o intérprete? É buscar o contexto, fazer isso que o senhor falou, né? Buscar essa parte mais geral, teologia bíblica e tudo. E na hora de ir para o texto, começar, e a minha dica, comparando traduções. Porque mesmo que não tenha nenhum conhecimento do grego, as traduções, elas vão ajudar. Elas vão estar ali te ajudando a entender o que o texto tinha, qual é o sentido do texto, etc. Isso é interessante. Certa vez eu entrevistei o Paulo Teixeira, que ele é o diretor de tradução da SBB, e ele me explicou de uma maneira que eu achei fantástica, em termos de tradução. Né? Ele falou que sempre pensa em termos de uma linha, onde você tem a posição, você tem aqui a formal, né, a mais, você falou, tradução mais literal, né? Da forma, né? Ou da literal, forma, da sim, forma. sim. E aqui você tem o sentido, né? Então, quanto mais você anda para cá, mais você vai na direção de uma paráfrase, de uma Bíblia que está parafraseando muita coisa. E quando você vai mais para cá, é de uma Bíblia que está mais preocupada com a forma. Isso. Então, desse lado, você tem, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, né? As Almeidas, né? Você está mais com ela pro lado de cá, uma tradução mais formal. E pro lado de cá, por exemplo, você tem um NTLH, né? Que é uma tradução chega a quase ser uma paráfrase em alguns pontos, né? Onde você vê uma preocupação muito com a facilidade do entendimento. Às vezes você até pode cair no erro, e aí ele explicou que isso depende muito do número de palavras que são usadas. Você tem um número maior de palavras de um lado, né? E você tem um número menor de palavras do outro. Né? Exatamente porque na linguagem comum, no nosso português do dia a dia, a gente tem, quanto mais, vamos dizer, quanto menos leitura a pessoa tiver, o número de palavras que ela tem é menor, do seu vocabulário, né, do português. Então, essas pessoas elas vão conseguir ler uma Bíblia como NTLH. Por que ela consegue ler mais fácil? Porque ela usa campos semânticos. Né? Eu não sou especialista em linguística, eu estou falando do que eu ouvi. Né? Mas meus olhos não viram, eu ouvi. Mas assim, você tem um português que utiliza palavras que tem uma conotação muito mais geral, e ela consegue agregar um número maior de palavras. Isso você incorre num certo nível de erro. Quando você vai para cá, você já tem um número maior de palavras e consegue encaixar em campos que o grego tem uma maior diversidade. Então, essa é a grande questão. Por isso que existe essa segurança, né, de você classificar. Agora, você tem assim, aqui Almeida. Cada uma vai ter o seu propósito. Então, a criticar uma tradução porque ela é mais dinâmica, ou está desse lado do espectro um pouco mais
informal, só porque ela é informal, ou então porque ela se parece com a parábola e tal, eu não acho uma crítica justa. Por quê? Porque quando a gente lê o que os tradutores, a gente está falando de uma equipe de tradução, a gente está falando de um Exatamente. tradutor. Não é um Então, cara só. Isso. Então, a equipe tem esse propósito. Eles não querem repetir o que a Ara fez. A Ara tem a Ara para ler. Então, se a gente quer uma dentro dessa ordem de espectro, mais para cá, mais formal, então procura uma corrigida. Se você quiser uma área de espectro mais parágrafos que pode ajudar sim para um determinado propósito, ok. O que é importante para quem está querendo interpretar a Bíblia, desde o leitor comum, é saber que existem versões, traduções diferentes, e que é bom que ele tenha na sua casa 3, 4 Bíblias para ele fazer uma leitura ali, e uma tentando ser mais central nesse espectro, geralmente a ARA, geralmente a NVI. Seria mais essa ideia. Essa questão de tradução ela é pesada desde o início que a gente está falando do cristianismo, quando a gente entrar na Septuaginta. Então, às vezes as pessoas criticam a tradução, mas se a gente for olhar Jesus se utiliza da Septuaginta. Então, Jesus se utilizou de uma tradução da Bíblia. Septuaginta é a Bíblia a tradução da Bíblia hebraica para o grego, né? Então, se a gente for ver Paulo se utiliza mais de uma versão, aí o assunto ficaria mais complexo, de Teodócio, que seria uma espécie de ou Teodosiano, que seria uma espécie de correção tardia do primeiro texto da Septuaginta, né? Então, tanto Paulo como Jesus se utilizavam de traduções. Então, eles estão olhando para essas traduções como viáveis. Ainda que a gente entenda que, por exemplo, a Septuaginta, ela começa desde os seus primórdios, também tendo essas correções. Nós temos Áquila, Símaco, Teodócio, que são correções tardias do texto da Septuaginta. Por exemplo, Daniel, 2 Reis, não é o primeiro texto. O primeiro texto, geralmente nós chamamos de grego antigo, tradução do grego antigo, que geralmente mora aí dentro do Pentateuco e tudo mais. Quando a gente chama de Septuaginta hoje, a gente está chamando tanto o grego antigo, que é aquela primeira versão, entre aspas, como já as suas correções e as suas atualizações que vão ao decorrer do processo aí de vida, que é a Septuaginta. O que é mais importante em tudo isso? Que Paulo ele já usa a versão de Teodócio, ou Teodosiano, ele já usa essa versão. Ele já usa a versão atualizada. Jesus já usa a Septuaginta. Ok, e o texto maçorético nisso tudo? Então a gente percebe que dos cristãos do primeiro século não tinha problema com isso. Então hoje nós temos os inteligentinhos que gostam de criticar a tradução. Mas, sinceramente, eu acho que... É porque às vezes aparenta intelectual, né, você fazer isso. Isso. É tipo assim, ó, o cara, ele estudou 2 semanas de grego e ele está criticando uma tradução de um cara, de uma equipe de 36 pessoas, expert na língua, tanto a língua L2 como a L1, que a gente chama, e ele critica assim, sem ver, sem ver. Não estou dizendo que traduções são perfeitas, mas, ó, para errar, haja Zé, viu? Você precisa, ó, para você perceber um erro numa tradução, você precisa, no mínimo, ter algum tipo de conhecimento no nível dos caras que fizeram. Exatamente. Para a gente fechar aqui, já estamos chegando no final. Basicamente, então, em cima do nosso bate-papo aqui, eu concluo que se você não tem primeiro, estude grego, é importante, até mesmo para você não cair em determinadas contos da carochinha, né? É bom você estudar, conhecer, se você quer aprofundar e tudo mais, e ter mais autoridade, mais humildade, vamos dizer assim, mais humildade, para você poder estudar as escrituras. Mas ok, você não é um cara com profundidade no grego. Então o que é que você tem que ter? Você tem que ter uma compreensão da teologia bíblica, uma compreensão da sua teologia sistemática, da sua doutrina, fazer uma leitura toda das escrituras, você ter uma compreensão do que o autor está dizendo no contexto imediato, no contexto um pouco mais distante, o que o autor queria dizer para o público original, fazer o trabalho hermenêutico básico, né, e importante, aprofundou naquilo ali, você tem ali os comentários que vão te dar um auxílio na sua compreensão, você já está bem alimentado do texto bíblico, você vai lá para o comentário, aí você vai ver o cara pegou uma palavra grega, aí começou a dar muita ênfase, e você diz, rapaz, será que esse cara... E fugiu um pouco... Você foi para o comentário já seguro do contexto que você entendeu
do autor bíblico ali, e você começou a ver que o cara começou a dar importância a uma palavra que foge um pouco do sentido do que você percebeu, você já começou a perceber melhor, viu uma palavra grega que você está achando que é importante, então você vai agora para dicionários, para comentários que vão te dar uma noção mais do grego no sentido, mas por sua segurança, não fecha na questão, né? E isso vai acontecer em 5% dos textos bíblicos, né? E que não vão ser em pontos essenciais da fé cristã, que não vão te fazer se tornar um herege, o maior herege do mundo. Está correto isso? Exatamente, exatamente. O processo ele é simples e complexo. Ele é simples porque uma criança pode entender porque Deus amou o mundo. Mas não significa que o texto para por aí, que a compreensão ela precisa só ficar nesse nível. Esse nível já é suficiente para entender. A pergunta é, você quer se aprofundar? Então entenda primeiro quem é o sujeito. Deus. O que ele é? Santo. O que ele fez? Amor. Quem ele amou? O mundo. Como é esse amor? Pecaminoso. Como é que Deus Santo ama o mundo pecaminoso? E por que ele amou? O que ele fez? Qual foi a expressão de amor dele? Jesus. Como é que pode o Deus Santo enviar Jesus para morrer? E quanto aos pecados daqueles que ele morreu, para onde foram? No Filho. Mas isso é possível? Mas espera aí. E aqueles que foram para o inferno? O Filho morreu? Ou não? Ou seja, a mesma sentença, porque Deus amou o mundo, ela pode ser vista em vários níveis de entendimento. E o nosso chamado como cristão é se aprofundar na palavra, porque ela é viva. E entender que a nossa leitura, ela é a leitura, antes de tudo, com o próprio autor, o Espírito Santo. E é o autor último, né? Mas nunca esquecendo que é necessário uma boa Bíblia de estudo, desenvolver uma pequena bibliotequinha, se você for ali, mas que no fim o importante é a sua vivência e a sua sensibilidade à palavra de Deus. Entendendo o texto dentro do contexto, o que o autor está querendo dizer e assim por diante. Essa seria essa ideia. Muito bom. Pastor Guilherme, agradeço demais a sua disponibilidade, né, por ajudar a gente aí. O pessoal que tem acompanhado, toda semana eu tenho feito essas lives para falar sobre vários temas. Semana passada eu tenho falado junto com o pastor Nelson sobre gêneros literários, né, interpretação, quais são as nuances de cada gênero. Então aí, para o pessoal que está acompanhando aí, vai lá no canal do YouTube, tem outros bate-papos que eu tento encontrar a relação entre a hermenêutica e alguns temas. Já falei sobre hermenêutica e ideologias políticas. Como é que as ideologias políticas afetam como pressupostos a minha interpretação. Às vezes eu até forço o texto para dizer o que o texto não está dizendo. Né? Ou ideologias progressistas. A gente já conversou sobre muita coisa. Então agradeço demais você que está aí acompanhando. Siga aqui o pastor Guilherme, que tem feito um trabalho. Tem alguns vídeos, né, pastor, que você faz. Eu já vi, não sei se é você mesmo que edita os vídeos, mas bem interessante. Você faz uma linguagem meio poética, tal, fica algo bem reflexivo. É você então, mesmo que edita esses vídeos? Isso. O meu Instagram, eu passo o dia fazendo coisas mais acadêmicas. Então, o meu Instagram, ele é mais para reflexão e meditação, assim. Eu amo isso. Eu gosto de usar a linguagem. E a linguagem, eu gosto de dizer que a linguagem me ajuda muito a tratar os meus próprios demônios. Então, Deus, ele deu, assim, a linguagem. E eu gosto muito da linguagem poética, porque ela é mais imaginativa, ela exige mais reflexão. E eu acho que o crente, ele precisa amar essa linguagem. A Bíblia ela é feita quase... 70% de toda a Bíblia, ela de alguma forma tem linguagem poética dentro dela. Então, nós precisamos saber usar essa linguagem. É um meio de graça para mim e eu tento fazer como um meio de graça para os outros também. Algumas pessoas elas acham que e a gente tem medo. Será que isso é autoajuda? Será que é coach? Então, eu não quero deixar que coaches e autoajudas tomem a nossa linguagem de lamento e de confiança em Deus em termos poéticos. E, para mim, linguagem e poesia e escrita é uma espécie de consolação. A beleza é uma consolação. Acorde de manhã e olhe para o céu. Você não pode ter o sol. Você não pode deixar que os seus instintos pecaminosos de desejo, de querer ter tudo, o sol não vai deixar. Então, olhar para o sol e achar aquilo belo é a beleza mais pura. Por quê? Porque é a beleza que consegue olhar sem o desejo de ter. Como é o caso da beleza geralmente pecaminosa. E assim, para mim, é a linguagem. A linguagem é consolação, ela é bela. Porque assim como o sol que desperta em mim um desejo mais puro de beleza e me traz consolação,
a linguagem também desperta um desejo mais puro por Deus, porque ele se comunica por meio disso, e de alguma forma também traz consolação. Eu sempre digo para os outros, se você não escreve, escreva. Escrever não é um ato para iniciantes, para iniciados. Escrever é uma dádiva de Deus. E às vezes você não precisa escrever para que todos leiam. Hoje muitas pessoas leem meus textos e tudo. Até eu achei estranho desde o início, porque eu fiz mais para mim do que para os outros. Sim. E eu já disse muitas vezes, eu escrevo mais para mim do que para os outros. No ministério pastoral, se a gente não saber escrever nosso próprio diário, a gente morre. Se a gente não tiver um diário mental, um diário disso, daquilo outro, então às vezes a linguagem poética é boa, porque a gente pode expressar o mais profundo do inexpressível do nosso coração. E de alguma forma aquilo também vai tocar o coração de outras pessoas. Então, eu prefiro, às vezes as pessoas dizem, por que não usa muita linguagem, mais questões acadêmicas? Eu já coloquei coisas acadêmicas, coloco, mas eu tenho decidido focar nisso mais porque a rede social, ela desperta em mim ansiedades desnecessárias. E eu prefiro escrever a ela e para o povo que me escuta para poder, do que me envolver em algum tipo de algo mais público, algo assim. Eu acho que tem pessoas como o senhor, como o pastor Iago Martins, teólogo público, que tem feito trabalhos excelentes, que Deus chamou. Quanto a mim, reservarei para falar um pouco de grego, pregar para o meu povo e escrever alguns textos que trazem consolação, seja para mim ou de alguma forma para os outros, né? Então é isso. Amém, muito bom, muito legal. Pessoal que está aí acompanhando, eu normalmente nessas lives eu tenho uma estrutura que eu monto de cabeça, né? Porque o objetivo é criar um material, uma linguagem que seja acessível para que as pessoas, para que todos os públicos, desde o mais intelectual, que estuda mais profundamente, o que está mais ali no comum mesmo, tenha acesso ao mesmo nível de entendimento. E aí quem é mais intelectual vai saber o caminho das pedras para buscar mais coisa. E quem está também no mais comum vai também achar o caminho das pedras para ir se aprofundar. Então, o pessoal às vezes fazem perguntas aqui na live, aí às vezes eu não trago a pergunta, porque às vezes a pergunta sai do foco da linha do que a gente está discutindo. Então, se você depois que está nos acompanhando voltar o vídeo todo, você vai ver que eu segui uma estrutura lógica, que quem assistir vai conseguir pegar o básico de tudo que a gente falou aqui, e ter a direção aí do caminho das pedras para aprofundar aí na hermenêutica. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Né? Que Deus guarde sua vida, sua família. Né? E aí no futuro, aí mais adiante, quem sabe a gente bate mais um papo aí sobre outro assunto. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela participação. Amém. Eu que agradeço mais uma vez. Isso também é uma honra ter participado desse bate-papo. Muito obrigado. Amém. Até mais. Até mais, gente. Tchau. Tchau.